Vamos iniciar nossa leitura em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Introdução à leitura do livro do Deuteronômio. O quinto livro do Pentateuco é essencialmente religioso e jurídico. Deuteronômio significa segunda lei. Com efeito, os capítulos de 12 a 26 constituem uma repetição e um complemento dos capítulos 20 a 23 do Êxodo. Devemos considerar a sua redação final como posterior às demais relações e documentos do Pentateuco. O seu texto deve ter permanecido ignorado por muito tempo. Descoberto sob o reinado de Josias, em 622 a.C., um ádito do Templo de Jerusalém tornou-se a base de uma importante reforma religiosa e moral depois de uma era de decadência e de idolatria. A doutrina do Deuteronômio é apresentada numa íntima ligação com a legislação anterior a Moisés, de onde se seguem uma verdadeira continuidade e uma íntima coerência do desenvolvimento da revelação em Israel. Antes de tudo, sob a forma de introdução, leem-se duas magníficas exortações à obediência, relativamente a Deus e à fidelidade às antigas leis da aliança. Seguem-se 3 capítulos, 4, 5 e 6, de capital importância. Tornaram-se como que o verdadeiro catecismo israelita, que trata das questões da adoração e do amor a Deus, bem como da caridade para com o próximo. Em seguida, surge-nos o texto da segunda legislação religiosa, relativa ao culto, às instituições administrativas, à vida social fundamentada na convicção de que o povo, libertado por Deus da escravidão do Egito, devia levar uma vida digna de tão excepcional benefícios. Enfim, o livro termina com 2 maravilhosos discursos que descrevem as bênçãos divinas sobre os israelitas fiéis e as maldições que atingirão os pecadores. Num apêndice, pode-se ler ainda a breve notícia da morte de Moisés, a qual é acrescentado um poema de encômios ao grande legislador. O Deuteronômio é que nos transmite a pura religião de Israel. Ao lê-lo, encontramo-nos ante uma espécie de testamento espiritual deste homem cuja figura domina toda a história do povo hebreu. Aparece-nos ele aí todo impregnado do espírito dos profetas posteriores, continuadores tanto do seu livro como de sua obra. Com esse livro fecha-se a coleção do Pentateuco. Esse conjunto de narrações, de exortações e de textos legais que urge considerar, de tudo, como testemunho da fé em um Deus que quer reinar sobre a humanidade inteira, mas especialmente sobre o povo por ele escolhido, ao qual, como recompensa à sua fidelidade, promete a maior abundância de bênçãos. A ideia central do Pentateuco é, portanto, a da aliança. Quem diz aliança exprime o acordo existente entre duas partes que mutuamente se ligam por contrato. Fazendo Deus uma aliança com o homem, este é ligado por condições fixadas pelo Criador. Mas também o Criador se compromete de seu lado, em face do homem, a cumprir as suas promessas. Os elementos do contrato no qual se baseiam a aliança entre Deus e o homem estão contidos no Decálogo. Êxodo, capítulo 20, versículo de 2 a 17. Esse texto fundamental foi ampliado aos poucos até constituir o verdadeiro direito, o Código de Lei, leis morais, leis disciplinares, leis rituais. Nesse direito é que consiste o fundo de todo o Pentateuco.
Não se poderia compreender bem o Pentateuco se perdesse de vista que narrações e leis não podem ser consideradas separadamente, sendo que as primeiras foram a moldura das segundas e que umas e outras são determinadas a fazer valer a aliança que Deus deliberou concluir com os homens.